Fala, galera, boa noite, graça e paz, Jesus abençoe vocês. Primeiro quero dizer que eu estou feliz de estar aqui e que eu realmente creio que Deus tem movimentado algo diferente nesse ano, pelo menos na minha vida, lá na 8ª Igreja, eu acho que na nossa cidade. A gente tem um grupo aqui em BH de pastores que oram juntos, né, pastores de jovens, e aí eu tenho caminhado um pouco mais perto aqui, né, do Renan. A gente teve uma oração aí pelo Tito, ver ele aqui é motivo de gratidão para nós, né? A minha esposa também estava grávida da nossa filhinha, mais ou menos no mesmo período, então o coração assim sentiu junto com ele a dor, né? E o desafio que foi. E aí esse ano a gente começou lá na 8ª, tivemos algumas transições. Tem uma galera nossa da 8ª aqui, galera que está aí, levanta a mão. Galera, obrigado por vir. Pastorzão, obrigado por abrir as portas. Abriu pra gente participar aqui, depois vai ter a cantina. A galera nossa vai comer aqui, tá, mano? Beleza, gente? E comprar a camisa da conferência para ajudar, investir no reino. E aí, nós tivemos transições lá na igreja. Eu trabalhava com os adolescentes e passei a cuidar dos jovens esse ano. A gente tinha um acampamento planejado para o carnaval, a princípio tudo pronto. E aí, logo que começou o ano, eu chamei a coordenação dos jovens para fazer uma visita. E chegando no lugar do acampamento, a gente percebeu que o sítio estava em péssimas condições. E aí a gente decidiu cancelar o acampamento assim, em cima da hora, faltando um mês. Só que eu vinha pedindo a Deus para colocar alguma coisa no meu coração nesse tempo, né? A nossa igreja é uma igreja também de muitos anos. O pastor Renan falou que a galera passa aqui na frente e faz o sinal da cruz. Acha que é a igreja católica, né? Lá na 8ª também. Se você já viu que tem uma igreja em frente ao Minas Shopping, com uma cruz de vidro, lá também não é a igreja católica. De vez em quando o pessoal pergunta, que horas é a missa? A gente fala, ó, tem várias missas, pode entrar. E cadê o padre? Vou chamar um. A gente, né? E aí, é uma igreja que já tem muitos anos também. Então o projeto não é de um pastor, de um líder, o projeto é da igreja, né? Aí assumiu os jovens, pastor Eduardo, que foi meu pastor, foi meu tutor no seminário, fez o meu casamento. Deixou um ministério frutífero, pronto. Então assim, meu desafio não é construir um ministério, isso aí já está acontecendo há muitos anos, né? E eu falei, Deus, eu queria que o Senhor me desse direção de alguma coisa, para esse tempo, o Senhor usar a minha vida e colocar no meu coração, porque se o Senhor me chamou para ser pastor dos jovens, então o Senhor tem que colocar no meu coração algo que o Senhor quer para os jovens nesse tempo. E eu estava incomodado com a notícia, que você deve ter visto aí em vários ambientes, né? Alguns anos atrás BH não tinha carnaval e agora dizem que vai ser o maior carnaval do Brasil, né? São estimados 5,5 milhões de pessoas nas ruas de BH. E as notícias assim, são várias e são tristes para nós, desafiadoras para a igreja. Isso vinha queimando no meu coração e eu fiquei pensando, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí Deus mudou a estratégia, porque não vai dar para fazer o acampamento de carnaval. Aí eu reuni a liderança no mesmo dia, na minha casa, e falei, galera, vocês topam a gente fazer uma conferência de evangelização? E essa foi a direção que Deus deu para nós. Começa amanhã a nossa conferência. E aí quando eu falei, cara, a gente vai para a rua em BH, e nós vamos no domingo e na segunda-feira. Eu me lembrei de uma coisa que a gente sofreu de alguma maneira junto com vocês lá na 8ª, que foi num dos últimos carnavais, tendo um movimento tão grande do carnaval aqui na porta da igreja, né? Teve aquela situação, a igreja foi depredada e aí a postura de vocês foi ir para a rua para servir o povo, para pregar o evangelho. Falei, cara, eu vou falar com o Renan, mano, nós vamos evangelizar junto com a PIB. E aí eu falei, Renan, no domingo, cara, como é que é aí? Ele falou, nós vamos ter um culto 4 horas. Eu falei, então as nossas equipes que estiverem nas ruas vão encontrar com vocês 4 horas na porta da PIB para a gente fazer um culto aí. Então a gente vai subir evangelizando, e quando a gente encontrar com vocês aí, o culto é junto, é a igreja, sabe? E aí a gente começou a conversar, e na mesa, semana passada lá, na ocasião foi na 8ª, e eu falei assim, Renan, prega aqui amanhã, mano. Isso era quinta-feira, prega aqui amanhã. Outra coisa, o que vocês vão fazer lá na segunda-feira? Já acabou a conferência? Acabou. Então leva a galera da PIB lá para a 8ª. Ele falou, não, demorou, mas na sexta-feira o que vocês vão fazer? Nada. Então leva a galera da 8ª lá para a PIB. E aí começou a nascer no nosso coração esse sentimento de unidade, de pertencimento.
que Deus vai dar a oportunidade de você de participar disso. Eu me lembro na minha adolescência, eu cresci em BH, tem até a foto aí da minha família, pedi para colocar, minha esposa e meus filhos, Taio, Luca e a Mariá. Ore por nós, né? A palavra diz que como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da juventude feliz, o homem que enche deles a sua aljava. Estou pedindo a Deus para me dar fé para encher a aljava. Diz que a aljava cheia eram 5, né? 5 flechas. Não sei se eu vou ter tanta fé e se a Thay vai topar também, mas ore por nós. Vou abrir um parênteses aqui. Tenho orado para que todo jovem, crente em BH, queira casar e ter filhos. Que você tenha esse sonho no seu coração. Se alguma coisa aí dentro mexeu em você, isso parece uma coisa muito distante por causa da história que você viveu, põe isso diante do Senhor. E uma coisa boa para arrumar marido e esposa é fazer intercâmbio de igreja. Eu sou presbiteriano, mas eu achei a minha esposa na igreja batista, entendeu? E aí eu oro, né, para que você, menino, você menina que não achou ninguém aqui, ache alguém na oitava e vice-versa, porque nós somos o povo de Deus. Então é assim que funciona, né? E aí Deus vai quebrantando o nosso coração. Pensa aí, eu sou filho e neto de presbítero. Nasci e cresci na igreja presbiteriana do Brasil, tradicional. A minha esposa é da igreja batista. A minha sogra converteu na Universal em Sonhos. Aí você imagina, eu no seminário presbiteriano, sabendo que a minha sogra converteu em Sonhos e Deus mandou ela no Universal para ser liberta lá de uma macumba que eles tinham feito para ela, né? Quando a gente mistura assim, é melhor, sabe? A gente vai aprendendo a amar os irmãos e vai baixando a bola um pouco também. Mas enfim, Deus, na minha adolescência, deu essa oportunidade de caminhar. E foi muito legal porque lá no período que eu vivi no Rio, não foi que os pastores lideraram um movimento de unidade, simplesmente a galera andou junta. E aí, sexta-feira era culto lá na CB Rio, a gente estava na CB Rio. E aí sábado era culto na presbiteriana, a galera estava na presbiteriana. E a gente viveu um ambiente de avivamento, eu posso dizer isso, não porque tinha grande conferência, ou porque tinha painel de LED, ou porque tinha muita coisa que a gente fazia legal, mas porque Deus estava lá, e a gente começou a andar junto com os nossos irmãos. Quem sabe Deus permite a gente viver algo assim, amém? Eu quero ler com você um texto, se você puder, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 4. Quero agradecer aqui pastor Juan também. Pastor Jeremias sempre fala de vocês lá com muito carinho, com muita admiração. Quando o pastor Renan me deu o tema, ele disse, nós estamos na conferência Coá, mas eu quero começar uma série sobre Jesus, e o primeiro tema é o Jesus que foi prometido. Eu me lembrei de um momento no ministério de Jesus, que ele teve uma conversa com uma mulher samaritana, e em um momento da conversa a mulher disse para Jesus as seguintes palavras: eu sei que há de vir o Cristo, e quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. E Jesus olhou no fundo dos olhos daquela mulher e disse: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Esse texto de João 4, eu vou falar um pouquinho sobre o texto todo. Assim, tenho estudado ele nesses dias, eu falei, cara, eu acho que Jesus, dentre as coisas que ele pensou, é que para o carnaval a gente precisava estudar esse texto aqui, que tem muita lição. Só que eu tenho orado por esse tempo de evangelização, nós vamos sair para as ruas, eu quero que Deus use a nossa vida, e eu fiquei pensando, a gente precisa servir, a gente precisa pregar, a gente precisa alcançar, a gente precisa ir atrás do perdido, essa é a missão do Evangelho. E aí me lembrando desse texto, quando Jesus fala com a mulher, o Jesus prometido, mostra para a mulher que a manifestação de Cristo, a manifestação do Messias, tem a ver não só com serviço, tem a ver não só com aquilo que você pode fazer para Deus, tem a ver não só com as pessoas que você vai buscar nesse carnaval para o Senhor, mas tem a ver com a adoração. E Jesus, ao falar para essa mulher sobre ser ele o Messias prometido, o Jesus prometido, ele diz para aquela mulher que tinha chegado a hora de existir uma verdadeira adoração na vida daquela mulher. A partir do verso 23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, por podermos, Pai, desfrutar da tua presença, da tua palavra, da alegria, Deus, da comunhão, e ver, Pai, a graça do Senhor se manifestar através de tantos dons, através do humor, através da arte, da música, e sobretudo, Deus, através da ação do teu Espírito. E enquanto a tua palavra é ministrada, Deus, seja por qual ferramenta for, o Espírito do Senhor encontra o nosso coração. Faz isso mais uma vez, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, amém. João capítulo 4, começa o texto dizendo que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem os batizasse, mas os seus discípulos. E aí Jesus, sabendo disso, sai de onde ele está, Judeia, e volta mais uma vez para Galiléia. Olha o que está escrito no verso 4: era-lhe necessário passar por Samaria. Eu acho que para a gente evangelizar, e pensando nesse tempo de carnaval que vocês vão para a rua e nós também, é interessante olhar para a vida de Jesus e perceber que para Jesus era necessário passar por Samaria. Todos os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito, deram algumas ênfases na hora de narrar a respeito do ministério de Jesus, no caso aqui os evangelhos. E quando você vai estudar geografia, vários caminhos existiam, alguns mais indicados para se sair da Judéia e ir para a Galiléia. Mas existia uma intencionalidade no coração de Jesus, era necessário para Jesus passar por Samaria. E aí o texto continua e a gente vai descobrir o porquê ser necessário para Jesus passar por Samaria. Porque ele tinha marcado um encontro com uma mulher e aquela mulher não sabia disso. Nós precisamos saber que ao irmos para as ruas evangelizar, eu preciso saber que ao pregar o evangelho hoje aqui, Jesus marcou o encontro com algumas pessoas aqui dentro e essas pessoas não sabem. Jesus marcou um encontro com gente lá fora, eles não sabem. Pode ser gente que aos nossos olhos está totalmente perdida, ou que não tem valor, mas se Jesus marcou um encontro, a partir da sua pregação, essa pessoa vai ser alcançada. Era necessário para Jesus passar por Samaria. Aí diz o texto então que Jesus foi, e eles chegaram numa cidade chamada Sicar, e era ali o horário do meio-dia. Os discípulos de Jesus estavam com fome, e Jesus parou em um poço, o poço conhecido como o poço de Jacó, porque aquela era uma terra que lá atrás tinha sido dada a Jacó. E aí Jesus diz para os discípulos: vai lá comprar comida. Os discípulos saem para comprar comida, e naquele horário de sol forte, Jesus está sozinho no poço, e quem chega no poço? A mulher, que não sabia quem era Jesus, mas que Jesus conhecia porque ele a criou, e acontece o encontro que Jesus tinha preparado. É assim, é Jesus que pega a gente no meio do caminho, foi Jesus que desceu do céu para vir atrás de nós. E quando a gente prega o evangelho, precisa existir no nosso coração convicção disso. Se a gente não tomar cuidado, a gente acha que é a nossa estratégia que tem poder. E quando Paulo pregou aos Coríntios, ele disse: eu quando fui ter convosco, eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado, para que a vossa fé se alicerçasse não na sabedoria do mundo, ou na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entenda que você que conhece a Jesus, tem o poder de Deus. O capítulo anterior aqui, capítulo de número 3, João 3,16 é o texto que a maior parte da igreja conhece de cor, foi pregado pelo pastor Renan lá na 8ª semana passada. É Jesus encontrando com Nicodemos, que era um fariseu, que sabe que Jesus só pode ser de Deus, porque ninguém faz o que Jesus faz se Deus não estiver com ele. E aí Nicodemos procura Jesus para saber sobre o reino, e Jesus fala: cara, você tem que nascer de novo. Nicodemos sabia a lei, sabia os profetas, sabia de cor, mas ele fala: você precisa nascer de novo. E como é que eu vou nascer de novo? Eu sou um homem velho, não tenho como voltar para a barriga da minha mãe. E aí Jesus falou: cara, você está entendendo errado, porque isso é nascer da carne, eu estou falando de nascer do Espírito. Como é que faz para nascer do Espírito? Aí Jesus vai falando, né? Parece que por metáfora, e a gente vai tentando entender. Jesus diz assim: cara, o vento sopra onde quer, e quando o vento sopra, nasce de novo.
Então você tem que crer que ao pregar o Evangelho, quando Jesus soprar o vento do Espírito, pode ser quem for, vai nascer de novo. Como é que nasce de novo, Jesus? Que história é essa do vento que sopra onde quer? Aí Jesus fala, você lembra, ô Nicodemos, que lá no deserto, quando as serpentes abrasadoras vieram contra o povo, que Deus mandou Moisés e Arão fazerem uma serpente de bronze e erguerem a serpente entre os homens, e todo aquele que olhava para a serpente era poupado, era salvo? Pois então, Nicodemos, o Filho do Homem, ele está falando de si mesmo. Jesus também foi pregado no madeiro e foi levantado entre os homens. Ele disse, e todo aquele que olhar para o Filho do Homem vai ser salvo. A gente nasce do Espírito quando a gente olha para Jesus e a gente crê que Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Esse é um novo nascimento. Não tem ideologia, não tem conhecimento, não tem resistência, não tem barreira de religião que seja forte o suficiente para resistir ao sopro. E Deus vai soprar através de nós. E aí Jesus fala com a mulher no poço de Sicá. A mulher está ali para pegar água com um balde. E Jesus vira para aquela mulher e diz, olha, será que você pode me dar um pouco de água? É muito interessante a gente ver que as pessoas que não conhecem Jesus e não conhecem a Bíblia, falam de Jesus e da Bíblia com tanta ignorância. Por exemplo, você já deve ter escutado falar que a Bíblia é machista, né? Em um contexto em que um homem não falava com uma mulher publicamente, muito menos um rabino, e Jesus era um rabino. O rabino samaritano. Jesus não fala, mas ele pede para aquela mulher, você pode me dar um pouco de água? A mulher assusta porque ela diz, eu não estou entendendo, o senhor é judeu, eu sou samaritana. Em outra tradução, como sendo tu um homem judeu, pede a mim mulher samaritana. Porque naquele contexto, mulheres e homens não tinham o mesmo papel na sociedade, era uma sociedade patriarcal. E as mulheres eram subjugadas pelos homens. Jesus mostra que no reino dele mulher tem valor, porque mulher e marido também foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Eu até falei lá na oitava, no culto semana passada, pensando, conversando com os pastores, uma analogia interessante, um tema polêmico, a submissão da mulher ao homem, que não deveria ser polêmico para nós, porque pensa bem, o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito, mas é um só Deus. Essa é a doutrina da Trindade. Nós cremos nesse mistério. Quem é maior, quem é mais digno de glória, o Pai, o Filho ou o Espírito? Não existe distinção de valor porque eles são um só. Não é possível existir distinção em valor entre o Pai, o Filho e o Espírito, porque eles são um só Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mas dentro da Trindade existem funções diferentes, e nessas funções o Filho se submete ao Pai, o Espírito ao Filho e ao Pai. O casamento é mais ou menos parecido com isso. Não tem ordem de valor, porque o homem e a mulher são uma só carne. Agora, as funções são diferentes. Uma função aponta para o Senhor da igreja e a outra função aponta para a igreja do Senhor. Eu cumpro na minha casa a função que pertence a Cristo, mas a minha esposa cumpre a função que pertence a ela e a mim, porque nós dois somos noiva. E a gente vive em um ambiente onde, nas funções da casa, ela se submete a mim como sacerdote, mas eu me submeto a ela como irmão em Cristo. O mesmo texto que diz que que a mulher deve ser sujeita ao marido, em Efésios capítulo 5, diz que nós, que somos irmãos em Cristo, devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Jesus vira para aquela mulher e pede para ela, você pode me dar um pouco de água? Como é que, sendo o senhor um homem judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, me dá um pouco de água? Porque tem um outro problema, e o texto vai dizer, os judeus não se davam com os samaritanos. Um exemplo, tem alguém aqui que é descendente de algum outro país? Levanta a mão, você tem passaporte de outro lugar. Passaporte de onde? Fala alto. Chile. Você é chilena? É? Ah, então não vale, porque para dar meu exemplo aqui tinha que ser filho ou neto. Hã? Itália. Você é italiano? Não. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, quem é italiano? Bisavô. Seus filhos têm direito à cidadania? Tem? E os filhos deles? Não ouvi. Você pode pegar a cidadania italiana até quanto? Bisavô, avô? Tem um limite, né?
5 gerações. Por quê? Senão vira bagunça, né? Então, a minha esposa é filha de português. E aí meu filho já tem o passaporte. Por quê? Porque a avó é portuguesa. Agora os filhos dele já não vai poder, porque vira bagunça. Porque se fosse assim, todo brasileiro é descendente de europeu, né? Então imagina que o judeu olhava para um samaritano como um português ou um italiano natural olha para um descendente de 10ª geração que mora no Brasil. Esse cara não é italiano, esse cara não é português, ele é brasileiro, pô. Porque quando a gente olha a história do reino de Israel, Davi foi o grande rei de Israel, depois dele Salomão, e depois de Salomão, Roboão lidera Israel, mas Roboão é um mau rei e existe uma cisão. Jeroboão se torna rei das tribos do norte, as 10 tribos que tem por capital Samaria. É por isso que a mulher vai dizer para Jesus: os nossos pais adoram nesse monte. Porque Jeroboão, quando assumiu as 10 tribos do norte, ele percebeu que se ele não colocasse nas tribos do norte um lugar de adoração, as tribos voltariam a adorar em Jerusalém e o seu coração se voltaria para a casa de Davi. Eles voltariam a servir a Roboão. Então Jeroboão tem a ideia de fazer uns bezerros de ouro e de decidir que Gerezim é o monte onde se adora a Deus. Só que no reino do sul, que tem por capital Samaria, tem por capital Jerusalém, o reino de Judá, existe um monte que é o lugar de adoração do Senhor e o templo. Entenda o seguinte: tanto o reino do sul quanto o reino do norte pecaram contra Deus e Deus mandou juízo contra eles. Só que a diferença é que o reino do sul foi dominado pela Babilônia, e a política da Babilônia permitia que o povo cativo casasse entre si. Então, quando você vê que Neemias volta para Jerusalém 70 anos depois de se cumprir a profecia de Jeremias, Daniel capítulo 9, você vê que tem ali Neemias, tem Esdras e tem Zorobabel, que é um descendente de sangue de Davi. Então o povo que foi exilado na Babilônia casou entre si, não se misturou com os outros povos, e se considerava judeu legítimo, se considerava ainda descendente de Abraão de sangue. Mas a política da Assíria, que dominou as tribos do norte, era diferente. Ela misturava os povos. Imagina que eu dominei aqui várias nações. Essa nação é cristã, essa é espírita, esta nação é ateia e essa nação é animista. Então eles falavam assim: pega um de religião animista e casa com o ateu, e pega um ateu e casa com o crente, e pega um crente e casa com o espírita. Por quê? Porque os filhos vão ser misturados, e a cultura e a religião desse povo vai se misturar. E passam-se muitos anos, e aí os judeus olhavam para os samaritanos e falavam assim: esse povo é misturado, eles podem ser qualquer coisa, só não pode ser descendente de Abraão. Agora, nós somos descendentes de Abraão, porque nós somos do sangue de Abraão. É por isso que o judeu não se dava com o samaritano, porque para o judeu o samaritano era um povo imundo. Como sendo tu um homem judeu, pede a mim, mulher samaritana, dá-me de beber. Aí Jesus vira para a mulher e fala assim: se você soubesse com quem você está falando, você é que me pediria água e eu te daria água viva. Água viva não é aquela que queima, não, né? Aquela que queima na praia. Uma vez a gente estava no acampamento, a minha esposa é carioca, né? Detesta mato. Aí alguém falou de carrapato, ela: carrapato? Aí a pessoa falou assim: não é possível que você nunca teve carrapato. Aí ela falou: não. É tipo assim, criado em apartamento, né? Minha esposa falou assim: quantas vezes você já foi queimado de água viva? Aí ela: que é isso? Tá bom, criado na roça, né? Não foi para a praia. Não é essa água viva, é porque imagine você que era um tempo onde as pessoas, para ter água potável, água boa, cavavam poços. Então, se você já tomou água de poço, eu lembro que meu pai tinha tem um sítio, e lá tinha um poço, e tinha uma tampa grande de cimento. Quando a gente levantava a tampa, caía farelo na água, e tinha às vezes folha que tinha caído na água. Então a água que fica na superfície do poço é uma água parada, e às vezes com alguma sujeira que boia. Então quando você vai pegar uma água de poço, você pega a água mais funda e não a que está no topo. A água viva, da qual Jesus fala, a expressão remete à água que sai da fonte. É uma água nova. Qual água é melhor? A que sai da fonte ou a que está parada no poço? Se você soubesse com quem você está falando, você me pediria, eu te daria água viva. Aí a mulher fala assim: aí você está brincando comigo, porque nem jarro você tem para poder pegar a água, né? E você vem falar que vai me dar uma água melhor do que a desse poço? E ela fala assim: e você acha que você vai me dar uma água melhor do que a que o nosso pai Jacó nos deu? Para pensar o significado que tem o poço de Jacó. A gente tem um movimento, e várias igrejas têm,
movimentos de perfuração de poços no sertão. E aí um poço no sertão fica em torno de mais ou menos uns 25 mil reais. Imagine você que tem uma comunidade de 100 pessoas, e aí se estuda o solo e se percebe que existe ali a expectativa de perfurar um poço por 25 mil reais e ter ali água para 5 anos. Eu acho que a PIB ia falar assim: nós vamos ofertar um poço. Porque são 5 anos de vida para aquela região, são 5 anos de vida para essa população de 100 pessoas, plantar, cuidar dos seus filhos. Vale a pena pagar 25 mil para 5 anos de água? Eu acho que vale, num lugar onde não tem água. Agora pense você, há quantos anos o poço de Jacó dá água para aquele povo? Porque Jacó perfurou o poço, e o poço deu água. Jacó morreu. Aí Jacó tem 12 filhos, o mais novo vai para o Egito vendido por seus irmãos, depois ele se torna governador do Egito, depois o próprio Jacó vai morar no Egito, depois morre todo mundo, e aí o povo é escravizado no Egito, passam-se 400 anos e o poço de Jacó está dando água. E aí o povo vê que Moisés foi levantado para a libertação, 40 anos de deserto, entram na terra prometida, período de Josué, período dos juízes, período dos reis, vem Saul, vem Davi, vem Salomão, vem Roboão e Jeroboão, e depois os muitos reis dos reinos de Israel. Aí vem o período dos exílios, e depois do período dos exílios, o período do retorno para a terra, e depois disso o período interbíblico, que são séculos ali entre o Antigo e o Novo Testamento, e Jesus tem mais ou menos uns 33 anos. E o poço que Jacó furou lá atrás continua dando água. Você acha que esse poço tinha valor para aquela região? Você nem tem balde, vai dizer que tem uma água melhor para nos dar do que o nosso pai Jacó? Aí sabe o que Jesus fala para aquela mulher? Jesus fala para ela assim: olha, é verdade que Jacó furou um poço importante, mas quando você bebe desse poço, da água desse poço, daí a pouco você está com sede de novo. E aí você tem que voltar aqui para beber água. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Do seu interior vai fluir um rio de água viva. Aí a mulher fala assim: então eu quero, porque eu já não preciso voltar aqui todo dia, né? Estava quente. Aí Jesus fala para aquela mulher assim: tudo bem, eu vou te dar dessa água, mas vai lá e chama o seu marido. Muda a cena, porque aquela mulher estava falando de uma sede física, e aí Jesus mostra para ela que existe uma sede maior e mais intensa, que era uma sede da alma. E Jesus fala de um segredo daquela mulher, como ele poderia falar de um segredo seu, escondido num quarto, escondido numa gaveta, quando ninguém te vê. Aquela mulher vivia de relacionamento em relacionamento, vazia, buscando nos relacionamentos se preencher. É claro, a Bíblia não diz, ela pode ter ficado viúva muitas vezes, mas Jesus fala: chama o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Você disse a verdade, você não tem marido, você teve 5. A Bíblia não diz se ela ficou viúva 5 vezes, mas agora você está vivendo com um homem que não é o seu marido. Ela está vivendo em adultério, buscando preencher no relacionamento amoroso uma sede da alma, que só pode ser preenchida por Deus. Você deve ter visto, se você é jovem, né? Os adolescentes talvez não, aula de filosofia em quase todos os colégios. O professor passava um filme para ensinar você sobre o Carpe Diem, viva o dia, a sociedade dos poetas mortos. E aí você aprendeu naquele filme que era mais ou menos assim, um colégio que valorizava muito os esportes, mas aí o professor de filosofia foi dar aula para os alunos daquele colégio, e um dia ele pega os alunos do colégio, não era só esporte não, o colégio valorizava título de matemática, de física e etc. E ele leva os alunos para a sala dos troféus e fala assim: escuta o que esses caras estão falando para vocês. Sabe qual que é a única coisa em comum em todos eles? Que todos eles já estão mortos. Eles estão dizendo para vocês que tudo isso aqui que eles conquistaram não tem valor. Ele está dizendo para vocês: carpe diem, viva o dia como se fosse o último. Ou seja, é uma filosofia de vida que diz assim: cara, curte a vida, irmão, pode ser o seu último dia. Eu acho que é o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, que vai acontecer nessa semana. É gente achando que tipo assim: cara, eu vou curtir agora porque o amanhã eu não sei o que vai ser, eu vou chutar o balde. Gente, talvez nessa praça aqui vai ter menina que vai ser estuprada, vai ter gente perdendo a virgindade, vai ter gente usando droga pela primeira vez, aqui na porta da igreja, lá na porta da nossa igreja. Semana passada teve um pré-carnaval na Via 710, e o pessoal do estacionamento da igreja teve que barrar, porque os foliões estavam parando o carro lá dentro, e as meninas saindo seminuas.
Quanta gente vai ser morta nesse carnaval na ideia de viva o dia. E aí é interessante porque aquele filme, o ator principal que recebeu o Oscar era o Robin Williams, que foi um dos maiores comediantes da história, e ele se matou por causa de depressão. Quer dizer, ele é o cara que me ensina a viver a minha vida, mas ele se mata por depressão? Desde quando viver preenchendo meu coração com aquilo que o mundo dá é suficiente? Seja droga, seja relacionamento. Você já teve 5 maridos, agora você está vivendo com um cara que não é seu marido. E aquela mulher fala assim: eu estou vendo que o senhor é um profeta. O senhor sabe dos meus segredos. Aliás, deixa eu aproveitar, parece que ela muda de assunto, né? Que o senhor sabe dos meus segredos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que a gente deve adorar a Deus? E aí Jesus fala para aquela mulher sobre a verdadeira adoração. Jesus fala: olha, chegou a hora de você adorar a Deus em espírito e em verdade. E a mulher fala: mas eu sei que quando o Messias vier, ele vai ensinar para a gente todas as coisas. E aí Jesus fala: pois é, eu sou o Messias, eu estou aqui te ensinando. Sou eu, mulher, eu que falo contigo. Mais uma coisa que acontece depois desse texto, e aí eu vou encerrar dando 3 lições sobre esses 2 versículos, 3 versículos do 23 ao 25. Outra coisa que acontece depois, muito interessante: a mulher conhece a Cristo, ela bebe da água da vida, ela se entrega a Jesus, diz o texto que ela larga o cântaro no chão, e ela corre para a cidade para anunciar o evangelho para as pessoas. E ela diz para as pessoas da cidade: olha, eu encontrei um homem que sabe tudo que eu tenho feito. Será ele porventura o Cristo? Depois lá na frente diz os homens da cidade disseram que a gente já não crê pelo seu testemunho, mas porque nós mesmos vimos com os nossos olhos e nós cremos que ele é o Cristo. É interessante porque o que Jesus tinha mandado os discípulos fazerem? Comprar? Estava na hora do almoço, né? Por isso que a mulher estava sozinha no poço, porque meio-dia ninguém vai buscar água. A mulher está fugindo do povo. Possivelmente uma mulher ridicularizada ou com má fama naquele lugar. É possível. E aí os discípulos voltam. Os discípulos estranham ver Jesus conversando com aquela mulher. Mas é Jesus que repreende a gente, não a gente que repreende Jesus, né? Então eles se calam e ficam olhando. E eles olham aquela mulher largar o cântaro. Uai, mas ela não foi buscar água porque ficava com sede? Mas agora a água da vida está dentro dela. Ela já não tem sede na alma. E ela larga tudo e vai servir o Senhor. Aí eles olham para aquela cena e acham estranho. Aí viram para Jesus e falam assim: pô, Jesus, a comida está aí, o senhor não vai comer nada? Aí é como que Jesus disse assim: eu já almocei, eu tenho a comida para comer que vocês não conhecem. Será que alguém trouxe comida para Jesus enquanto a gente estava fora? Aí Jesus falou: não, cara, a comida que vocês não conhecem é fazer a vontade do meu Pai. Vocês estavam lá na Judéia e não queriam passar por Samaria, mas a vontade do meu Pai é que o samaritano seja alcançado. Deixa eu falar uma coisa para vocês: vocês acham que é daqui a alguns meses que o campo vai estar pronto para a colheita? Pois eu digo, o campo já está branco, esperando para a colheita. Os discípulos de Jesus não viram. Os homens que viraram os apóstolos da igreja, que caminharam com Jesus no ministério, não perceberam. Mas a mulher que tinha acabado de beber da água da vida percebeu. Tinha uma cidade inteira para ser alcançada. O campo estava pronto, a mulher pregou, a cidade converteu. Outra lição para nós no carnaval: os campos estão brancos para a colheita. Talvez pode ser que aconteça que os homens de Deus, eu, pastor Renan, pastor Juan, estejam com os olhos vendados. Mas um folhão que passar aqui e ouvir falar de Jesus, ele vai sair dizendo: cara, eu conheci Jesus. Eu não sei muita coisa não, mas eu sei que ele morreu para perdoar seus pecados. Você precisa entregar sua vida a ele. E vai ter colheita, porque Jesus disse que os campos estão brancos e prontos para a colheita. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Deus está chamando a PIB, a oitava e a igreja em Belo Horizonte não só para servir, para alcançar. Deus está chamando a gente para adorar. Deus não precisa de nós para fazer a sua obra, é um privilégio nosso participar. Mas Deus requer de nós adoração. Mais do que querer fazer para Deus, e talvez era algo que estava assim muito forte, e tem estado muito forte no meu coração nesses dias. Cara, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso fazer com que a juventude da oitava faça alguma coisa para Deus nova. E Jesus está dizendo assim: ei, Israel, eu quero que vocês façam, mas antes de tudo, eu quero que vocês me adorem. Porque eu sou digno de toda adoração. Jesus ensina 3 lições. A primeira, sobre a verdadeira adoração. Sabe onde é o lugar de adorar a Deus, gente?
É em Jerusalém, é em Gerezim. Jesus fala para aquela mulher: não, é aqui. Porque se Deus está ali diante dela, onde é o lugar de adorar a Deus? Onde ela está. E Jesus está aqui. E Jesus está nas ruas de BH. E o lugar da gente adorar a Deus é onde a gente estiver. É dentro da faculdade, é dentro do metrô. O lugar da gente adorar a Deus é dentro da nossa casa. Ah, minha família é um problema, mas é lá o lugar onde você deve adorar a Deus. Mas vai vir o Messias, ele vai explicar todas as coisas. Segunda lição: o tempo da gente adorar a Deus é agora. Você não precisa esperar o Messias que há de vir, porque o Jesus prometido chegou. Então, mulher, você adora a Deus aqui e agora. E nós precisamos adorar a Deus agora. Às vezes a gente tem a mania de dizer: Jesus, quando o Senhor me der um casamento, quando o Senhor me der um namorado, uma namorada, quando o Senhor me der um emprego, aí eu vou adorar o Senhor. Quando eu formar na faculdade, aí eu vou servir ao Senhor. E desde quando Deus precisa de currículo? Se Ele não quer usar a gente onde a gente está. Deus quer usar você hoje. Isso tem a ver com o seu Instagram. Talvez você precise dar uma passada de olho no seu Instagram. Deus quer que você o adore hoje. Jesus, mas eu acabei de tropeçar aqui no pecado. Pois é, mas tem gente que fala assim: a noiva está sendo adornada para o cordeiro, a noiva está sendo preparada. Mentira. Desde que Jesus lavou a noiva com o sangue dele, ela está pronta. Jesus pode voltar a hora que ele quiser. O que deixa a noiva pronta é o sangue, não é a gente que esforça, não. Nós não cremos em salvação por obras. A gente crê em salvação por fé, no mérito de Jesus Cristo. Então você pode falar: pô, a galera da igreja sabe que eu fiz um monte de coisa errada. Se a galera da igreja quiser pensar, esse problema é da galera da igreja. É a hora de você adorar a Deus agora. Se Deus está dizendo que você deve adorar, então adora, irmão. Preocupa com a reputação, não deixa Deus cuidar da reputação. Ah, mas eu terminei um namoro e foi um negócio horrível. Pois é, mas é agora que você tem que adorar a Deus. O lugar é aqui, o tempo é agora. Em terceiro e último lugar, o caminho para a gente adorar a Deus é a fé em Jesus. Mulher, você precisa entender que Deus sou eu. Eu estou aqui diante de você. O Jesus prometido chegou. A gente só adora a Deus na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a palavra vai dizer que, voltando aqui, para o texto de João 3,16, Nicodemos: a serpente de bronze foi erguida no deserto, pois o Filho do Homem será levantado entre os homens, e todo aquele que olhar para ele será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado. Entenda o seguinte: só existe um pecado que Deus não perdoa. O pecado da gente olhar para o Filho dele pregado na cruz e falar: eu não reconheço o Filho dele, eu não creio no sacrifício. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que está narrado nos Evangelhos, por exemplo, em Marcos 4. O que é blasfemar contra o Espírito? Se não dizer que o Espírito é mentiroso. Qual é o ministério do Espírito Santo? O Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que diz para nós que a gente é pecador e que Jesus é Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo é não crer em Jesus. Esse é o pecado imperdoável que João vai falar lá na frente. Porque se a gente vive num mundo escuro e Deus abriu uma porta de salvação, se Deus abriu uma porta de luz, uma porta de vida, quem entra pela porta está salvo, mas quem rejeita a porta não tem como ter salvação. Eu quero encerrar dizendo para vocês algo que eu fiquei pensando nesses dias. Como eu falei, né? Sou pai recente. O Luca tem 1 ano e meio, a Maria 3 meses. E aí, a palavra diz que tem um pastor, acho que o pastor Batista, Finney era Batista. Os presbiterianos não gostam muito do Finney, não. Fui ler um livro do Finney, o cara é bom demais. Muito bom. Ele pregando sobre o texto do sacrifício de Isaac, ele disse que quando Abraão levantou o cutelo para ferir o menino, você falou disso semana passada, uma voz do céu bradou dizendo: não faça mal ao menino. Mas quando o Filho de Deus foi pregado no madeiro, não teve uma voz do céu dizendo: não façam mal ao meu filho. Pelo contrário, a voz foi: pai, por que o Senhor me abandonou? Jesus foi morto
inocente para se fazer justiça por nós. E eu fiquei pensando, a Bíblia fala que Deus, por amor a nós, não poupou o seu próprio filho. Por amor do filho, por amor a Abraão, Deus poupou o filho de Abraão. Essa é a frase do filho. Mas por amor a nós, Ele não poupou o seu próprio filho. Que amor é esse que Deus tem por nós? Eu fiquei pensando, Deus, eu estou aí com o Luca pequeno. Eu acho que eu daria minha vida para protegê-lo. Eu acho que é isso que um pai faz. Porque que pai não daria a sua vida por um filho? Eu entendo que o Senhor nos ama e deu a Cristo por nós. O que eu não entendo é por que o Senhor deu Cristo por nós. Sabe, porque se Ele é o Filho do Senhor, por que o Senhor deu o único Filho do Senhor por nós? Eu, sinceramente, não faria isso, Deus. Eu mataria o outro, não meu filho. Eu morreria, mas não mataria, não deixaria meu filho morrer. E aí eu fui entender, sabe o que, gente? Primeiro, toda vez que você percebe que tem uma coisa errada, é a sua cabeça que está errada. Você tem que ler mais a Bíblia e orar mais. Eu sei que não entendo. E eu entendi Deus falando comigo assim: Israel, quem te disse que eu tenho um filho só? A Bíblia fala que Jesus é o unigênito, porque Ele foi o único gerado do Pai. Ele é o primogênito da criação. Se Ele é o primogênito é porque Ele tem irmãos. Deus não tem um filho só. Deus tem muitos filhos. Só que os outros filhos estão tudo perdido. E nenhum deles tem o poder de salvar a si mesmo. Só que o nosso irmão mais velho, o Salvador, o dono da nossa história, o Senhor da nossa alma, o justo juiz, o Cordeiro perfeito, tinha o poder não só para entregar a sua vida e tomar ela de volta, mas Ele tinha o poder de resgatar a nossa vida na morte. Deus não tem um filho só. Deus deu o seu filho mais velho porque Ele tinha o poder de ser o resgatador dos seus irmãos. Aí agora faz sentido. Existem filhos de Deus que estão espalhados por Belo Horizonte. Tem filho de Deus que está aqui perdido. Deixa eu te falar, Jesus Cristo, o Salvador, seu irmão mais velho, dono da história, aquele que tem nas mãos o prumo, aquele que foi digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, o Cordeiro e o Leão, que foi morto, mas que está vivo e está no meio da igreja. Esse é o nosso irmão mais velho. Eu jamais poderia salvar a mim mesmo, mas o meu Senhor entregou a sua própria vida. E quando Ele retomou a sua vida, Ele também comprou de volta a minha vida no Pai. Por isso que Deus deu o Filho dele. Porque tinha outros filhos que deveriam ser resgatados a partir do sangue de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você. Quanta lição a palavra de Deus tem para nós. Era necessário para Jesus passar por Samaria. É necessário para a gente ir atrás do perdido. Os discípulos se escandalizaram de ver Jesus falando com a mulher, mas Jesus disse para ela: você pode me dar um pouco de água? Jesus, o senhor não vai comer nada? Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Alcançar o samaritano, alcançar o perdido. Tem gente que fala assim: a igreja tem que alcançar o LGBT, a igreja tem que alcançar o negro, alcançar o branco, alcançar o amarelo, alcançar o azul. Mentira, a igreja não tem que alcançar título de grupo de pessoas, a igreja tem que alcançar a gente. Quando a gente olha para uma pessoa, ela pode levantar a bandeira que for, a gente vê nela alguém que foi criado em imagem e semelhança de Deus. É por isso que a gente tem que alcançar ela. Se ela diz que é LGBT, se ela diz que é qualquer coisa, se ela diz que é cruzeirense ou atleticano, isso aí é problema dela. Nós olhamos para ela e vemos nela imagem e semelhança de Deus. É por isso que a gente tem que alcançar. Quanta lição. Chegou a hora da gente adorar o Senhor. Quem sabe você precisa dizer: Jesus, quero voltar para esse ambiente da adoração. Quem sabe você hoje é um filho de Deus que estava perdido e Jesus está te chamando pelo nome, falando assim: ó, eu morri por você, quero te levar para o Pai hoje. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, de olhos fechados. Nós vamos orar. Quero chamar aqui o pastor Renan. O Espírito Santo de Deus vá quebrantando o nosso coração, ministrando sobre nós e moldando a nossa vida. Pai, nós somos do Senhor, somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio.
nós, Deus, tristeza pelo pecado, desejo pela tua presença, amor pela tua palavra, Deus, amor pelo perdido,